Mendoza é, sem exagero, um dos melhores lugares do mundo para quem ama vinho. E depois de conhecer essa cidade, você nunca mais vai tomar vinho do mesmo jeito. Com vinícolas espetaculares aos pés das Cordilheiras dos Andes, restaurantes que transformaram a região em uma referência gastronômica na América do Sul e uma história impressionante de como um território semidesértico virou um dos maiores polos de vinícolas do planeta. Mendoza é história, é cultura e é muito vinho bom. Mas também tem detalhes curiosos. Malbec, o vinho mais produzido na Argentina, significa mal na boca e nunca foi um vinho bom. Mas isso você vai entender por quê. Nesse vídeo eu vou te mostrar tudo sobre Mendoza e te mostrar como organizar essa viagem do jeito certo, quais vinícolas escolher, como se deslocar, quanto custa cada experiência e como viver Mendoza da forma mais completa possível. Então vem comigo conhecer Mendoza, o coração do vinho na América do Sul. Fala galera, bom dia, bom dia. Acabamos de chegar no aeroporto de Mendoza e vai começar a nossa aventura por aqui. Deixa eu explicar para vocês rapidinho como que vai funcionar, para vocês entenderem direitinho. A gente estava em Bariloche, chegamos agora em Mendoza, o voo foi mais ou menos 1h30 e são 10 da manhã aqui. Como nossa hospedagem ela só abre, né, o check-in é mais ou menos 2, 3 horas da tarde, o que a gente fez? A gente fechou o motorista para todos os dias aqui em Mendoza. Essa é a primeira coisa que você tem que saber. A gente vai visitar várias vinícolas aqui e aqui você não pode ficar alugando carro porque você vai beber e ter muita lei seca, enfim, você não pode fazer isso. Então a gente fechou uma van, nós estamos em 7 pessoas, 6 pessoas mais uma criança, fechamos uma van para levar a gente para todos os lugares. Então a van já está aqui no aeroporto, ela vai buscar a gente aqui. Daqui a gente vai para uma vinícola diretão, aí depois a gente vai almoçar e tudo mais, já vamos fazer o passeio. Depois a gente vai para nossa hospedagem, já que o check-in só abre à tarde. E amanhã a gente vai fazer outras vinícolas e ele vai deixar a gente no final das contas aqui no aeroporto. Então todos os nossos transportes já estão fechados e foi um preço muito bom. Gente, Mendoza não é um lugar barato, muito pelo contrário, aqui é dolarizado, Mendoza é um lugar caro. Então você tem que saber muito bem o que você está fazendo, porque senão você vai gastar muito dinheiro. Aqui não é igual o resto da Argentina, vou de Uber, vai ser barato. Não, as vinícolas aqui são muito longe, você não pode alugar carro, não tem táxi, Uber assim. Então essa é a primeira coisa, a gente fechou o transporte para todos os dias, tá tudo pronto e ficou muito mais barato do que todos os outros transportes. Depois eu vou deixar todos os preços listados aqui para vocês terem ideia disso. Galera, seguinte, chegamos na nossa primeira vinícola, que vai ser a vinícola Lagarde, e aqui tem um restaurante super famoso, que é o restaurante Fogon, que ele é inclusive indicado pelo Michelin. Não que ele tenha estrela Michelin, mas ele é indicado pelo Michelin. A gente já chegou aqui, o guia, explicou 1000 coisas de uva, de vinho, de vinícola pra gente, super legal, super legal. E a gente já vai começar o passeio nessa vinícola aqui. Como eu falei, a gente vai começar o passeio nas vinícolas só depois que a gente vai pra casa. O negócio aqui é, ó, beber antes de ir pra casa. Galera, aqui na visita ele vai explicando várias coisas, como que funciona a produção dos vinhos, ele vai explicando cada etapa da produção do vinho, desde as fazendas que plantam a uva, para chegar aqui na botega, para como que faz a fermentação. Ele conta uma curiosidade muito legal, que é sobre as leveduras que fazem a fermentação do vinho. Muitas vezes, na maioria das vezes, as leveduras são da própria casca da uva, então é a casca da uva que tem a levedura que vai fazer o vinho. Aí contou sobre as barricas, contou sobre tempo de envelhecimento, vinho reserva, gran reserva. A visita é super legal e assim, eu sou uma pessoa que entende muito pouco de vinho. Eu entendo mesmo tanto que você, não entendo muito não. Os meninos aqui que estão comigo, os meninos aqui são mais PhD em vinho, eu sou bem menos. Então assim, eu tô achando super legal, que é super, tipo, desde o início, é super legal. Aí aqui também tem 2 restaurantes, o Fogon, que é o que a gente vai, que ele é indicado, né, no Guia Michelin, e
tem um outro aqui que chama Zafra, que aí ele é o cabuloso, ele tem 2 estrelas Michelin, mas hoje a gente vai no Fogon. E outra coisa muito importante, sobre as vinícolas, a gente pesquisou muito sobre qual vinícola ir, qual que vale a pena. A gente não queria as mais turísticas, cabulosas, a gente queria umas vinícolas mais orgânicas, mais raiz, um negócio mais tipo artesanal, então essa aqui foi uma dessas opções. Vou falando para vocês algumas curiosidades legais. Mendoza é um lugar que é semi-árido, aqui é tipo um semi-deserto, aqui não é uma região que tem muitos lagos, enfim. E por que que Mendoza consegue fabricar os vinhos, fazer os vinhos? Eles têm um sistema de gotejamento aqui. Em Mendoza fica no pé da Cordilheira dos Andes. A gente consegue ver os Andes daqui. Então, eles conseguem águas das geleiras dos Andes. E aqui tem todo um sistema de irrigamento para irrigar as uvas. Aqui não chove, aqui não tem chuva, é semi-deserto. Então, eles irrigam as plantações e a cidade como um todo, as árvores da cidade, com água das geleiras daqui. O nosso guia estava contando pra gente até que Mendoza, ela foi refeita nos anos de 1800. Teve um terremoto aqui, destruiu a cidade. E eles chamaram os arquitetos, né, os paisagistas parisienses para fazer a cidade. Então a cidade se parece muito com Paris. As avenidas largas, passeios largos. E a cidade não tinha árvore. E nessa reconstrução, eles fizeram uma coisa para você reparar aqui. Eles fizeram vários canais aqui em Veneza, canaizinhos assim de irrigamento. E todas as árvores daqui de Mendoza, falei Veneza, né? De Mendoza, elas são irrigadas, tipo assim, cada árvore tem seu ponto de irrigamento, porque aqui não chove. Então, esse foi o jeito que eles conseguiram de plantar árvore e plantar uva aqui. E outra curiosidade interessante é sobre as certificações que ele tem aqui. Eles têm uma certificação orgânica, ou seja, eles não usam agrotóxico, pesticida, essas coisas. E eles têm uma certificação também de origem. Tipo, o Malbec que é plantado aqui tem uma certificação de que ele é plantado aqui, nessa região, nessa latitude, nesse clima, nesse solo. Porque o Malbec daqui só pode ser plantado aqui. Então é um certificado de origem. É a mesma coisa que o champanhe na França. Champanhe só pode ser chamado de champanhe se ele vem da região de Champagne, na França, e segue todos os requisitos lá. Aqui também é a mesma coisa. O Malbec daqui só pode ser o daqui. E essa bodega aqui tem isso. Galera, e aqui também eles produzem azeite. Então tem muita oliveira aqui, ó. Que é tudo oliveira. E tem azeitona aqui, ó. Só que o cara falou que é amargo. Então, vamos orientar. Pássaros são, na verdade, peixe. Eles usam pássaros como amargo, horrível. Meio leitosa. Ele fala que essa aqui é muito boa para produzir azeite, ó. Não, mas não é boa não. Galera, aí depois de conhecer todo o processo, conhecer as vinícolas, ter uma verdadeira aula sobre vinhos, chegou a hora de degustar os vinhos e almoçar. Nunca vi tanta taça na minha vida. O que você achou, Tutu? Gostou? Adorei. Galera, olha que legal. A gente terminou a visita lá e a gente começou a degustação. Aí são quatro passos, né? Um menu degustação de 4 passos, harmonizado com 4 vinhos diferentes. Aí vem um sommelier explicando todos os vinhos e a moça explicando todos os pratos chiquérrimos, tudo chiquérrimo. E é uma baita experiência, assim, é muito legal. A mulher vai experimentando tudo, é tudo harmonizado, vai explicando, você vai aprendendo. Muito, muito legal, tudo muito gostoso. Esse pãozinho com esse azeite aqui pra mim tá assim, campeão. Gente, pelo amor de Deus, veio 1, 2, 3, 4 dobrada, foram 8 taças. E a de welcome. De coisa. Mais a de welcome, que eu acho que é essa aqui. E agora veio o champanhe. Na hora que a gente achou que ia vir um licorzinho, né? Veio o quê?
Eu tô vendo onde que nós vamos parar com isso aqui. Galera, terminamos a vinícola aqui, a primeira de todas, e foi assim, maravilhoso. Primeiro de tudo, você sai completamente bêbado. Porque assim, você bebe tanto vinho, deve ter sido umas 9, 10 taças de vários vinhos diferentes. A comida, maravilhosa, muito boa. A gente comeu várias coisas muito gostosas, assim, excelentes. Outra coisa, o atendimento, tá todo mundo encantado com o atendimento da Argentina como um todo. Tanto em Buenos Aires quanto em Bariloche, a viagem toda, assim. Se você ainda não viu os vídeos de Bariloche e Buenos Aires, veja, porque tá muito legal. E, assim, 10 de 10, uma experiência incrível. Para quem gosta de comida e vinho, então, é uma experiência, assim, maravilhosa. Muito, muito, muito legal. O preço foi 97 mil pesos para cada. Vai dar mais ou menos aí uns 80 e poucos dólares. Um preço, assim, não é barato, mas vale muito, muito a experiência. Tobias, ainda não deu opinião. O que que achou? Tá lá. Me procurando, né? Olha o sorriso fácil. Tô cambaleando as pernas, né? Vale muito a pena, muito bom. E como é que tá as pernas? Nota? 10. Que mais? Comentários? Ó, comida excelente, o ovo de bife maravilhoso para variar e os vinhos muito bons. Merece a visita. Você acha que bebe bastante? Sim, esse é um ponto alto também. Nunca vi. Vai enchendo o copo. No fim eu perdi meu protetor auricular. Quando vi, tava agarrado nas minhas pernas, eu vim caminhando e ele caiu aqui. Fui lá, perguntei. Enfim, tamo aí, vambora. É isso, o resultado da vinícola. Galera, depois de um baita porre de vinho, a gente vai conhecer o centro e a noite aqui em Mendoza. Nossa senhora, a gente saiu todo mundo tonto daquela vinícola depois de 10 taças de vinho. Todo mundo dormiu, vocês podem ver no meu olho que a gente tá tudo cansado. Aí saímos nós 4 hoje para conhecer a noite aqui em Mendoza. Tem vários restaurantes, tem muita coisa legal aqui. Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Eu tô morto de cansaço, eu tô muito cansado, principalmente depois desse vinho. Então vou fazer o possível para mostrar um pouquinho pra vocês. Hoje o nosso guia indicou vários restaurantes legais. Eu vim com várias indicações e o guia indicou vários restaurantes legais e locais aqui, enfim. Aí eu tô com uma lista gigante de restaurantes aqui. A gente vai decidir qual deles que a gente vai conhecer hoje, depois eu passo a lista completa. Ó, primeiro lugar que a gente veio conhecer aqui é a Plaza da Independência. É uma plaza gigante que tem aqui pertinho da nossa hospedagem e perto do principal centro turístico aqui. Tem um centrinho turístico aqui que tem essa praça e tem outras 4 praças aqui. Praça Chile, Praça Espanha, Praça Itália, que são os 3 maiores grupos de imigrantes aqui em Mendoza. E aqui é o centrinho, onde tem todos os restaurantes, onde nossa casa tá. E é o melhor lugar para você ficar quando você vier pra cá, porque é o centrinho turístico. A praça aqui, ó, não tem muita coisa não. Letreiro ali de Mendoza, tem umas luzes ali. A praça, nada de especial não. A noite em Mendoza também tem vários restaurantes requintados e estrelados, mas nós decidimos ir em um mais local, que foi recomendação do nosso guia, pra gente variar um pouco. Esse é o Fuente y Fonda, um restaurante super famoso e bem avaliado aqui, que homenageia as vovós e mamães argentinas. Nós pedimos os pratos mais típicos da casa e tava tudo muito gostoso. Foi nota 8 em 10 e ficou R$75 por pessoa. É uma super recomendação pra quem quer esse tipo de restaurante aqui. Fala galera, bom dia, bora começar nosso segundo dia aqui em Mendoza. E hoje a gente vai conhecer mais algumas vinícolas aqui. Eu tô aqui na praça, onde que fica a nossa casa. Aqui tá a nossa van, que leva a gente pra tudo quanto é lugar. E hoje a gente vai conhecer mais algumas vinícolas aqui. Mas bora, que vai começar mais um dia. Quem que é o coelhinho? É você? Aí galera, vamos para a primeira bodega do dia. A gente vai para essa aqui, ó, Bottega Venegas. Essa aqui vai ser a primeirinha do dia. Depois a gente vai para outras. Olha só como que funciona aqui.
Galera, a vinícola que a gente vai conhecer hoje, que a gente já tá conhecendo, né? É uma vinícola bem diferente da de ontem. Essa aqui é uma vinícola considerada pequena aqui em Mendoza. Eles produzem 500 mil garrafas por ano. Mas aqui para Mendoza isso é pequeno. E é uma vinícola bem mais familiar. Mas é uma vinícola super premiada, principalmente por um tipo específico de vinho que tem aqui, que na verdade eu nem conhecia, que é o Cabernet Franc. Aí aqui a visita é interiorana, tipo, é dentro da vinícola, é bem diferente de ontem. Vou mostrar pra vocês. Muito legal. Olha a nossa guia aqui. Gente, olha que legal essa parte aqui. Essa é uma vinícola pequena e o dono dessa vinícola mora aqui. E esse aqui é um espaço particular dele, que ele recebe os amigos dele. Bem singelo. Olha o tamanico da... Isso aqui lá é uma parrilha, isso aqui é a mesa. Simplesmente maravilhoso. O quarto dele, a casa dele, né, é ali do outro lado. Galera, olha que legal essa sala aqui, a pequenininha correndo. Esse aqui são os barris de carvalhos franceses que o vinho fica envelhecendo. A mulher conta tudo pra gente, guia tudo. E cada barrilzinho desse aqui, ó, quanto você acha que custa um barrilzinho de carvalho? Porque todos vêm da França, tem que ser o carvalho francês. Vou contar pra vocês o precinho disso aqui. Gente, fazer essa visita é muito legal. Foi muito diferente da de ontem, complementou muito bem a de ontem. A de ontem foi mais externo, falava mais dos vinhais, enfim, falava do processo. Aqui, além de falar do processo, você vê todas as etapas. Você vê, tipo assim, dentro da vinícola, você vê os barris. É uma experiência muito diferente, muito legal, muito mesmo. Gente, terminamos a visita aqui, deu mais ou menos 1h30 de visitação e foi muito, muito legal. Em primeiro lugar, aqui é uma vinícola menor e foi só a gente na experimentação. Então, foi uma coisa muito gostosa, muito intimista. A moça que apresentou a gente sabe tudo, tirou todas as dúvidas. Nas outras vinícolas, geralmente as maiores, as mais turísticas, é uma coisa mais grupal, assim. Aqui foi só a gente, então foi uma conversa bem... E a moça super gente boa, a gente amou. Galera, terminamos a primeira vinícola do dia e agora a gente vai pra segunda. Aí ó, nosso motorista, nossa van, fica esperando a gente aqui do lado de fora. Aí é só entrar e ir feliz pra próxima vinícola. E olha que lugar legal, maravilhoso. Nossa senhora, essa paisagem, tudo baixinho, ó. A decoração maravilhosa. Vambora. Galera, chegamos para fazer a visitação da segunda vinícola do dia e a gente tá aqui na Casa Vigio, que é onde que é fabricado o vinho El Inimigo, que é um dos mais famosos, mais tradicionais daqui de Mendoza. O lugar é simplesmente maravilhoso. Maravilhoso, um lugar aberto, amplo, com uma decoração linda, 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 e a gente vai fazer a degustação. Essa aqui é uma vinícola maior, uma vinícola mais conhecida, então vai ser uma experiência diferente. Como eu te falei, a gente está buscando experiências mais distintas possíveis, e essa aqui foi a nossa escolha de vinícola grande. Lindo, 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 lindo. Mendoza está muito mais bonito, visualmente falando, assim, do que eu imaginei. Imaginava que tudo mais seco, menos bonitão, assim. Isso aqui é uma beleza muito diferente.
Galera, aqui a gente vai fazer o mesmo esquema de ontem. Aqui é degustação de vinho e um almoço junto. Um almoço, claro, harmonizado com os vinhos. Os almoços são muito legais, muito gostosos. Eu vou mostrando todos os passos aqui, mas assim, aqui, lugar maravilhoso, ambiente também 10 de 10, a vinícola linda, tudo muito lindo. Aí você chega na mesa, ó, tem milhares de taças que depois a mulher vem e explica o vinho, o garçom vem e explica o prato, a harmonização. É uma experiência muito legal, muito completa. Olha só o ambiente, que maravilha que é. Muito incrível mesmo. Gente, olha só como que funciona aqui. Aqui é um menu de 3 passos. Então você escolhe, né? Uma dessas entradas, um desses pratos principais e uma dessas sobremesas. Beleza. Aí isso aqui vai ser 94 mil pesos por pessoa. Vai dar aí mais ou menos uns 400 reais. 400? Uns 400 e poucos reais. E degustação de vinho. A gente vai nessa aqui, que é 3 Inimigos, que é a mais barata e uma das mais recomendadas, 37 mil. Então é 94 mil mais 37 mil. É um preço fixo, que a gente já tava me esperando. Ó, gente, e aqui nessa viagem, nessas vinícolas, a gente aprendeu algumas coisas muito legais sobre vinho. Vou compartilhar elas com você. Primeira coisa, o vinho é uma mistura de 3 coisas e essa lição você pode levar para sua vida. O vinho é uma mistura de ciência, você tem que estudar, você tem que aprender, você tem que se dedicar à ciência do vinho para conseguir fazer um vinho bom. A segunda coisa é arte. Você não consegue fazer um vinho bom sem ter um pouco de arte. Você precisa aprender a misturar, tentar ter criatividade para fazer um vinho bom. Vários dos vinhos aqui são blends, são misturas. Eles vão tentando até que saia um vinho bom. E a terceira coisa que você precisa para fazer um vinho bom, que você também precisa aplicar na sua vida para fazer qualquer coisa muito bem, é amor. Então, um vinho é mistura de ciência, arte e amor. Você pode aplicar isso na sua profissão, nos seus hobbies, em tudo que você for fazer na vida. Isso fez muito sentido pra mim. Deixa aqui nos comentários se fez sentido pra você também. Outras coisas bem legais que a gente aprendeu sobre vinho aqui. O vinho, ele é um processo muito longo, desde a plantação, né, das videiras que estão aqui atrás da gente, até o processo de fermentação, depois todo o processo de mistura, de experimentação. Então, assim, um vinho, a primeira coisa que você precisa é um bom produto, é uma boa uva. A uva, ela depende muito do solo que ela tá, do clima que ela tá, de quem tá cuidando dela, enfim, do tempo de uma videira. A videira tem uma vida média aí de mais ou menos 120, 150 anos. E a partir dos 60 anos ela começa a produzir uvas muito boas. A videira, quando ela tá menor, ela produz muito, mas produz uvas piores. Depois, com o tempo, a partir dos 60 anos, ela produz uvas melhores, mas em menor quantidade. Parece muito com a gente, né? A gente é muito produtivo quando criança, quando mais jovem. Depois é menos produtivo, mas a gente é uma produtividade melhor. O vinho depende também de todo o processo de fermentação que a gente aprendeu nas vinícolas aqui, que é muito legal, que assim, é impossível de explicar no vídeo. O vinho também depende de quem tá fazendo, de quem tá misturando, das uvas, do tipo. Então o vinho é uma grande arte de conseguir misturar tudo isso. Não existe vinho melhor, vinho pior. Existe vinhos para alguns momentos, para outros momentos, para combinar com algumas coisas, para combinar com outras. Então, depois que você vem para Mendoza, não tem como mudar o seu olhar em relação a vinhos. O vinho aqui é muito apreciado, é muito falado, tem umas grandes filosofias sobre o vinho. Então é muito legal, uma viagem que te transforma muito nesse sentido. Depois de visitar aqui, eu tenho certeza que eu nunca mais vou ver o vinho da mesma forma. Vou tomar vinhos de um jeito diferente, apreciar de maneiras diferentes. Isso é a grande filosofia, a grande coisa que a viagem nos traz. Uma viagem para Mendoza não é só uma viagem para você beber vinho. É uma viagem pelo mundo do vinho, para você aprender a apreciar, aprender de onde vem, conhecer as origens. E toda viagem é justamente isso. Eu amo viajar, amo conhecer e essas são algumas das lições que a gente aprendeu aqui. Essa viagem é linda, transformadora, gostosa. Claro, você sempre bebe bastante. Então é muito legal. É mais do que uma simples viagem, assim. É realmente uma transformação para todas as vezes que você for beber vinho. Depois de viajar para cá, toda vez que você encher uma taça de vinho, tudo vai ter muito mais significado, muito mais beleza, muito mais entendimento. E isso é maravilhoso.
Galera, olha só a gafe que a gente deu. Que eu descobri, já vou avisar vocês. No restaurante passado era assim, um prato e vinho. Vinha um prato, a gente experimentava um vinho. Um outro prato. Então aqui veio o primeiro prato, a gente tava bem esperando. A gente tava tomando só um vinho, esperando o outro prato. Só que a mulher falou assim que aqui não é assim. Aqui é assim, você vai tomando e você escolhe qual vinho combina mais com o prato que você tá tomando. Então eu já tomei 3 taças do Chardonnay esperando o próximo prato, sendo que não era pra ter feito isso. Pois eu fui, experimentei o Malbec e ainda tomei uma bronca. Eu disse que não, tinha que esperar o próximo prato. Meu instinto continua bom. O que você achou disso? Do que? Da escolha dos vinhos, dos pratos. Você tava esperando o próximo? Lógico, tá todo mundo esperando, a gente espera. Primeiro a maioria faz assim, né? Você E ela não analisa os explicou. vinhos com os pratos aqui, daqui só faz à isso. noite, sim. O que você achou, Tatá? Não, eu acho que ela teria que ter avisado antes, né? Dado um Briefing. É. Faltou o briefing. Eu sei que a gente tomou 10 taças de Chardonnay, já era pra ter passado pros próximos. Não cometa esse erro. Galera, agora acabou o almoço e tudo mais, a gente vai fazer a visitação aqui na vinícola. E a primeira curiosidade que eu já vou contar pra vocês. Aqui é a Casa Vigil e a bodega é a El Inimigo. Aí, gente, como eu tava explicando, o Alejandro, ele chama, o dono dessa vinícola, ele chama Alejandro Vigil, por isso que aqui chama Casa Vigil. E ele se associou com a filha mais nova do dono da Catena Zapata, que é a vinícola mais famosa aqui, para fazer o vinho El Inimigo. E ele, igual muita gente pensa que chama de El Inimigo porque é o inimigo da Catena Zapata, mas não é. Ele se associou com a filha do dono para fazer os seus próprios vinhos. Olha que coisa legal, aqui nessa vinícola a gente faz uma analogia sempre com... A gente não, né? Eles na visitação. Gente, eu já tô bêbado, eu bebi milhares de vinhos. Mas assim, a gente vai pro inferno, aí a gente vem pro purgatório. Aqui é um Cabernet Franc, uma árvore, né? Uma videira de Cabernet Franc, que representa a esperança. Daqui a gente vai pro céu. Aqui chama El Inimigo, porque Alexandre Vigil, que é dono da casa Vigil, ele... além de ter feito seu próprio vinho aqui, ele é diretor da Catena Zapata até hoje. Então ele teve que enfrentar seus próprios medos para fazer o seu próprio vinho. O medo de dar errado, o medo de ser julgado por trabalhar lá e fazer aqui, enfim, todos esses medos. E ele quis colocar em uma garrafa de vinho a mensagem de que nós mesmos somos nossos próprios inimigos. Porque a gente que coloca esses medos na nossa cabeça e que a gente deve enfrentar nossos próprios medos pra gente conseguir fazer as coisas que a gente deseja. Nossa senhora, essa mensagem me pegou de um jeito, porque reflete muito minha vida, muito o que eu tô fazendo aqui, e adorei saber da história do vinho. Com certeza vale mais a pena a gente fazer a visita antes de beber o vinho, que aí a gente entra mais na história, tem mais significância pra gente. Mas a gente só conseguiu fazer depois por conta do tempo. Mas enfim, aqui foi uma experiência incrível, maravilhosa, assim... Vale muito a pena, muito. Os 3 que a gente fez, vale muito a pena. Eu achei muito legal mesmo. Aí galera, acabou o milho, acabou a pipoca, estamos indo embora de Mendoza, uma cidade que foi uma baita surpresa, que foi super legal, super legal, mas nossa visitinha aqui foi bem rápida, a gente fez tudo em 2 dias por conta de uma mudança de voo, enfim, era pra gente ter ficado 3 dias, né, mas 2 dias foi super legal, foi suficiente pra conhecer, foi muito legal. Agora
nós estamos indo de avião para Santiago. A gente vai ficar alguns dias lá para depois ir embora direto para Belo Horizonte. A gente incluiu Santiago no roteiro por conta de estratégia de roteiro e para baratear a passagem. Depois eu conto isso para vocês melhor no Instagram, mas sair do Chile, embora pelo Chile, é muito mais barato do que ir embora pela Argentina. Então a gente decidiu ir para lá, até porque lá também tem voo direto para Belo Horizonte, que a gente pagou muito barato no voo. Então a gente tá indo pra lá agora. Se você gostou desse vídeo, já deixa um like aqui no canal e se inscreve no canal também pra você ver mais vídeos, pra você não perder nenhum conteúdo, nenhuma estratégia, nenhuma dica de viagem. Agora bora pro Chile e bora curtir mais um país.